Olá, bem-vindo ao Lugar do Livro. Hoje falar de alguns livros que marcaram a minha vida. A inspiração para esse vídeo veio de uma postagem no Facebook de um amigo meu, Manuel. Ele colocou jogos de videogame que marcaram a minha vida. E eu achei aquilo muito curioso porque eu voltando no tempo, eu nunca fui de ter muitos consoles e tal, mas sempre gostei muito de videogame. E eu teria alguns jogos para dizer, esse jogo aqui marcou uma época da minha vida, como foi, por exemplo, Championship Manager de futebol, como foi Zelda, como foi Final Fantasy VI, International Superstar Soccer. E aí eu pensei, mas eu não vou fazer um vídeo sobre videogames, mas eu fiz a minha lista dos meus 10 livros favoritos, mas eles não... Assim, há livros que marcaram a minha vida, que não estão entre os meus livros favoritos, mas que foram importantes em determinado momento e por um determinado motivo. E aí eu comecei a pensar, será que vai esse número chega a 5 livros, por exemplo? E passou, eu tentei fazer 10, cortei, mas ficaram 12. E eles não estão em ordem de preferência, pelo contrário, estão numa ordem mais ou menos cronológica. E assim, antes de falar desses livros que marcaram a minha vida, eu preciso fazer uma observação sobre o que foi a minha vida literária. Ela pode ser dividida em 3 fases, a terceira que está sendo vivida e espero que seja vivida até o fim da minha vida. A primeira foi, sei lá, a partir dos 7 anos até uns 13, que eu lia tudo que estava ao meu alcance, e era muito pouco. Eu sou de uma cidade do interior, na Bahia, eu morava na zona rural, estudava na zona urbana, e naquela época não tinha estudado numa escola pública. Assim, a gente em casa nunca teve uma cultura de livros. Os poucos livros que eu tinha, eles estão aqui como livros importantes na minha vida, eu vou falar deles daqui a pouco. E praticamente tudo eu lia tudo a que eu tinha acesso e era muito pouco. Então eu relia muitos livrinhos da série Vagalume. Depois, quando eu entrei na universidade, já com 16 para 17 anos, eu entrei na UFES, Universidade Federal do Sergipe, e aí para mim foi uma revelação aquela biblioteca, que apesar de não ser voltada para a literatura ficção, mas tem muitos livros, né? Foi lá que eu conheci Dostoiévski, foi lá que eu conheci muitos autores. Depois eu li durante um bom tempo, já depois eu comecei a trabalhar, e aí me afastei um pouco, esfriei um pouco, e eu acredito que há uns 6 anos mais ou menos é que eu voltei. Algum tempo depois surgiu a ideia do blog Catálise Crítica. Acho que assim, de maneira mais regular eu voltei a ler mesmo com mais ímpeto há uns 6, 7 anos, e como eu falei, um pouco tempo depois, meu blog completou 5 anos agora, e desde então tenho lido com muito mais regularidade. Então eu não sou aquela pessoa que nasceu e se criou sempre em contato com os livros e que nunca os abandonou. Eu sou meio que um filho pródigo da literatura, mais ou menos. Dito isso, eu vou começar com os livros que marcaram a minha infância, essa primeira fase. Então o primeiro livro eu não tenho, infelizmente, na verdade ele está na casa dos meus pais, mas não achei justo, é um livro da minha mãe, que é esse aqui, O Meu Pé de Laranja Lima, de José Mauro de Vasconcelos. Ele é um livro importantíssimo porque foi, até onde eu sei, o primeiro livro que eu li, e certamente foi o livro que eu mais reli. Por um bom tempo, creio eu, foi o único livro que havia na minha casa. E eu acho que eu li a primeira vez, eu tinha 7 para 8 anos, então pense que livro adequado para uma criança de 7, 8 anos ler. Mas não sei se talvez eu releia, mas mais como nostalgia, mas não sei se não quebraria o encanto. Mas é um livro que me é muito caro porque faz parte das minhas memórias mais remotas
com a literatura. O primeiro livro que eu li por conta própria, é um livro que eu reli muito, é um livro que eu sabia em determinado ponto da minha vida toda a trama com detalhes. Até hoje eu consigo narrar até com detalhes o que acontece no livro. Então o Zezé faz parte da minha história, e Meu Pé de Laranja Lima é um desses livros. O outro livro, o segundo livro dessa lista, na verdade não é um livro, eu já mostrei aqui num dos primeiros vídeos do canal. São vários livros, são esses livrinhos aqui, aqueles livrinhos de bolso, de faroeste, livros que me formaram, isso aqui nem capa tem, como leitor, que me despertaram a paixão pela literatura. Por mais que seja a literatura inferior, a literatura menor, me divertiu muito. Eu lembro do On Writing do Stephen King, ele falando dos filmes B que ele assistia de terror e como ele começou a escrever, transformando aqueles filmes de terror péssimos em histórias péssimas, que ele mesmo reconhecia como péssimas, mas serviram para despertar nele o gosto pela leitura. Esses livros eram de um tio meu, e tem mais, e eu e meu irmão mais velho, a gente ficava se revezando até os livros ali. Não sei se vai conseguir focalizar. Eu fazia isso, a gente botava José Leonardo, escrevia o nome, esse aqui é do meu irmão mais velho, George Roberto. Tá tudo aqui hoje, né? Mas a gente saía dividindo, escrevendo os nossos nomes nos livros, para marcar quem pertencia. George Roberto, José Leonardo riscado passou a ser de George Roberto, não sei como foi essa divisão, mas são histórias simples, curtas, mas que me entreteram por muitas horas na minha infância. Outro livro, e aí é um livro que, apesar dele não ser o favorito, mas é um livro que simboliza bem essa época, é o livro Éramos Seis. Eita, eu esqueci o nome, Maria José Dupré, acho que é o nome, se não for eu vou consertar, porque eu não tenho um livro aqui também, mas é um livro da série Vagalume. Eu lembro que tinha os guias da editora Ática, e aí o Éramos Seis era um dos poucos que aparecia com temática adulta, e isso me fascinava, porque eu com, sei lá, 10, 11 anos, lendo livros de temática adulta, e os livros da série Vagalume fizeram parte da minha história, foi como eu conheci na biblioteca, era o que tinha disponível, principalmente era aquela série Para Gostar de Ler, e a editora Vagalume, eram muitos livros, inclusive 2 livros que também eram muito especiais para nós, para mim e para meu irmão, que é A Serra dos Dois Meninos e Os Pequenos Jangadeiros, 2 livros escritos por Aristides Fraga Lima, um escritor paripiranguense, que não alcançou muito sucesso, mas é lá da minha cidade, Paripiranga, na Bahia, e 2 livros que se passam em Paripiranga, A Serra dos Dois Meninos, até onde eu lembro, se passa na Serra do Capitão, e Os Pequenos Jangadeiros seria uma aventura descendo o rio Vaza Barris, que passa por Paripiranga, chega até aqui, Aracaju. Então, a série Vagalume também é uma série de livros muito cara, muito preciosa para mim, muito presente nas minhas memórias literárias. O próximo livro é um passo adiante em relação, digamos assim, à qualidade ou à maturidade literária. É o livro O 15, de Raquel de Queiroz. Esse livro, tenho quase certeza de que foi o primeiro livro que eu comprei, que eu pude dizer que era meu. E foi um livro que me encantou porque eu sou nordestino, e a literatura das secas, a literatura que fala do sertanejo sofrido sempre foi muito cara para mim. Então, livros como Grande Sertão Veredas, esse, o 15, Vida Seca, São Bernardo, Essa Terra, que é uma abordagem bem diferente, mas são livros que me conquistaram. Então eu escolhi esse como representante, por ser um livro que eu comprei, aqui a data da edição é 1993, então eu estava no primeiro ano do ensino médio. E é um livro que eu gosto e que eu reli há não muito tempo. É um livro clássico dessa literatura das secas. Próximo livro é outro livro que me apresentou um novo mundo, digamos assim. Me apresentou o primeiro grande clássico da literatura, foi o primeiro clássico da literatura que eu li. Eu acho que foi na mesma época, mais ou menos, de O 15. Eu acredito que eu tinha 14 anos, 13 para 14 anos, e eu ganhei esse livro de uma professora minha de história chamada Ana Maria.
Don Quixote. O marido dela lia muito, eu lembro que eu fui na casa dela, foi na despedida, ela não ia ser mais professora, ela gostava bastante de mim, e ela me mostrou, eu acho que ela pediu para eu escolher um livro da prateleira, tenho quase certeza. Eu não sei nem se o marido dela sabia disso, que eu peguei esse livro, mas se foi assim, não tenho certeza, mas eu escolhi bem, né? Don Quixote, um livro que é um clássico, que é o pai do romance, que não há muito o que dizer sobre Don Quixote, além do fato de que eu vou viver aqui um momento ostentação. Eu me permiti, depois de... A outra vez que eu havia comprado livros foi em fevereiro, então praticamente 8 meses sem comprar livros. Até que descobri que no Extra, uma das edições, assim, um dos livros que eu mais queria como sonho de consumo, estava com 45% de desconto e eu comprei. Estão aqui. O Engenhoso Fidalgo Don Quixote de La Mancha e o Engenhoso Cavaleiro Don Quixote de La Mancha, da editora 34, edição bilíngue, linda, 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 espetacular, um calhamaço, um livro que exige releitura. Eu deixei meio que escanteei o meu livrinho, o lugar desse Don Quixote está reservado aqui em cima, você não consegue ver, mas ele tomou o lugar do meu velho Don Quixote e eu preciso reler. Mas Don Quixote é um livro que marcou a minha história, porque foi o primeiro clássico que eu li, foi um presente muito querido e um dos maiores livros que eu já li. Dessa minha época da universidade, dos 16 até, sei lá, 19, 20 anos, um dos livros, na verdade não é um livro, é um conto, mas eu peguei ele com um símbolo, porque foi nessa época, assim, o ponto culminante dessa época para mim foi ter conhecido Dostoiévski. Então eu li O Jogador, Recordações da Casa dos Mortos, O Idiota, Notas do Subsolo, sei lá mais o que eu li na época. Mas um grande símbolo, que para mim é a obra literária que eu mais admiro de todos os tempos, de tudo que eu já li, é O Sonho de um Homem Ridículo, que eu tenho naquele Duas Narrativas Fantásticas, da editora 34 também, está emprestado para o meu irmão. E O Sonho de um Homem Ridículo redefiniu o que eu entendia por literatura, como eu falei, se tornou um marco para mim. E, não sei, eu já falei muito, já escrevi muito sobre O Sonho de um Homem Ridículo, é o que há de maior na literatura, na minha opinião. Outro livro dessa época também, que eu falo no primeiro post do blog Catálise Crítica, eu falo dele, e que eu comprei há pouco tempo, acho que tem 1 ano e meio mais ou menos, meu irmão comprou no blog em Santa Catarina, que é Covardes, de Henryk Sienkiewicz, que é a história dos primeiros cristãos. Eu sou católico, então eu não lembro, não sei, eu li isso aqui em 97, 98, então eu realmente não tenho conhecimento para dizer se o livro, do ponto de vista literário, ele é apaixonante, ou se era a minha condição de, digamos assim, de reconvertido, eu estava vivendo, digamos assim, o meu primeiro amor, aquela minha redescoberta do catolicismo. Mas o fato é que esse livro eu ficava lendo com pena de acabar. Foi o primeiro livro que eu experimentei isso, de ficar com medo do livro acabar e terminar aquela experiência. Comprei muito tempo depois e está na minha lista para reler. Covardes, de Henryk Sienkiewicz. Deixa eu pegar na minha cola aqui. Um outro livro que aí, esse aqui se encontra num vácuo, então esse aqui é uma prova de que não houve realmente um abandono da literatura. Porque esse livro aqui eu conheci nos idos de 2005. Então eu devo ter conhecido em 2006 esse livro aqui. A Song of Ice and Fire, o livro 1, A Game of Thrones, As Crônicas de Gelo e Fogo, A Guerra dos Tronos, de George R.R. Martin. Eu conheci esse livro há muito tempo, quando não havia sequer a tradução para português de Portugal. Eu comprei. Esse livro é muito, muito importante para mim, não só isso, né? Os 4 livros em inglês, a série. Sem dúvida eu não gastei com nenhuma outra série, com nenhum outro livro mais tempo do que eu gastei lendo essa série. Porque só esse livro aqui em inglês eu li 2 vezes
O segundo volume eu li 2 vezes, o terceiro volume eu li uma vez, o quarto volume eu li uma vez e depois reli tudo em português. Então é uma série que eu gosto demais, apesar, como eu falei, de não ter gostado muito do quarto volume. E ainda, por conta disso, ainda não li o quinto. Mas eu meio que, assim, eu me forcei a aprender a ler inglês. Boa parte com isso aqui, claro, tem os livros de RPG que eu baixava, os livros de RPG em inglês. Mas assim, foi o primeiro livro grande que eu li, lia atropelando, lia sem entender direito, mas lia e me apaixonei pelos personagens. A Game of Thrones é um livro muito importante. E tá aqui, eu não lembrava que foi muito antes do blog. O blog ele começou acho que em 2009, então isso aqui foi, digamos assim, um embrião para eu voltar a me apaixonar pela literatura. Toda a série A Song of Ice and Fire. Depois disso vem o que? Eu vou pular um pouco a ordem. Esse livro aqui, Beatrice and Virgil, Beatriz e Virgílio em português, do Ian Martel, autor de A Vila de Pi. Refletindo sobre ele não é um livro espetacular, ele é um livro bom, mas foi um livro que me causou o maior impacto emocional de tudo que eu já li. Mas tem um bom motivo, por isso que essa lista é os livros mais importantes, os livros que mais marcaram a minha vida. Esse livro eu li quando eu estava voltando dos Estados Unidos, depois de 4 meses longe da minha esposa, longe dos meus filhos. Eu li no aeroporto, inteiramente no aeroporto, esperando uma conexão muito longa. Ele é um livro curto, a letra dele é bem grande, large print, algum tipo de... eu não sei, eu sei que encontrei no sebo, comprei muito barato. Então ele é rápido, ele tem nessa forma de large print, ele tem menos de 300 páginas, mas ele tem um final muito doloroso, muito pungente, e eu li num estado de espírito assim, de muita tristeza mesmo, tava com saudade e tal. Eu fui levado pelo livro de uma forma que me marcou. Então é um livro que, apesar de ele não estar na minha lista de livros favoritos, mas dos livros que me marcaram, esse aqui, sem dúvida, faz parte de um momento crucial. E aí eu entro... Tem um computador ressuscitando ali. O único exemplar de não ficção dessa lista, Como e Por que Ler, do Harold Bloom, crítico literário muito conhecido. Esse livro ele é importante, eu vou dizer, só para você entender um pouquinho o porquê. Primeiro que é um livro espetacular, ele abriu meus olhos para prestar atenção em outros detalhes. Eu comprei, eu já tinha o blog, então eu estava interessado em... Eu sempre gostei disso, de saber, de desvendar mais sobre a literatura. E ele começa a falar de alguns livros, tal, mas ele simplesmente me fez ir atrás do Guy de Maupassant, mais de Jorge Luis Borges, e principalmente, eu posso dizer principalmente, Faulkner e Cormac McCarthy. Então esse livro já faz parte da minha história por causa disso, porque foi graças a ele que eu cheguei a Cormac McCarthy e a William Faulkner. Então ele fala aqui de Enquanto Agonizo e fala de Meridiano de Sangue. 2 livros que eu tenho, 2 livros que eu já li, mas depois dele eu cheguei a Luz em Agosto, cheguei ao Sonho e a Fúria, A Estrada, Onde os Velhos Não Têm Vez. Então 2 dos meus autores favoritos, Cormac McCarthy e Faulkner, graças ao Harold Bloom. Então esse livro realmente faz parte, marcou a minha vida. E aí, entrando deixa eu procurar o livro. Está aqui. Outro livro que me marcou, esse aqui eu queria colocar isso nessa lista, porque eu gostei muito dele. E eu, procurar um motivo. Crônica da Casa Assassinada, de Lúcio Cardoso. Eu li ele meio às cegas. Um cidadão chamado Fúria me indicou o Lúcio Cardoso por causa de Maleita, que Lúcio Cardoso escreveu quando tinha 17 anos. Mas eu descobri que ele tinha esse livro, Crônica da Casa Assassinada, encontrei na livraria em Brasília e li. E quando eu terminei, sinceramente, o que eu pensei é: caramba, existe algo assim em português?
Não é desmerecendo, quem acompanha o canal sabe o quanto eu gosto de literatura, mas eu já li muitos autores brasileiros, mas nada que tivesse me impressionado tanto quanto Crônica da Casa Assassinada. Foi um livro que me fez repensar os autores que eu busco, o que há de boa literatura por aí, e me perguntar, caramba, por que Lúcio Cardoso não é tão mais conhecido? Por que Crônica da Casa Assassinada não é tão mais reverenciado? Porque é um livro que deixa você sem palavras. E por último, não está aqui, porque também não é meu, é emprestado do meu irmão, é o livro que eu li mais recentemente dessa lista, que é O Sonho e a Fúria, de Faulkner, não poderia faltar, porque eu fui ler na certeza de que eu não iria gostar. Fazia muito tempo, eu falo isso no texto, acho que falo isso no vídeo também, fazia muito tempo que eu não lia Faulkner, eu achei, não, eu acho que a linguagem dele é pesada, é um livro que fala que tem uma pessoa com deficiência mental narrando, então acho que é muito virtuosismo, é Faulkner se mostrando, e ele me deu um murro na cara, ele me deu um nocaute, para mim é um livro que se auto-explica. Olha, um clássico é um clássico por causa disso, porque ele faz isso com você, você sentiu isso, é por isso que eu sou um clássico, é por isso que O Sonho e a Fúria é um livro espetacular, porque você lê e você fica... Então, O Sonho e a Fúria, ele marcou em relação a isso, que é um clássico. Você lê O Sonho e a Fúria e você entende que realmente há algo mais na literatura, há muita coisa a se dizer na literatura. Então esses são meus 12 livros. Não sei quais foram os livros que marcaram a sua vida. Eu sei que há muitos livros que eu gostaria de ter incluído aqui. O Idiota, por exemplo, de Dostoiévski, que foi representado pelo Sonho de um Homem Ridículo. E você, que livros marcaram a sua vida? Deixe seu comentário. Se gostou do vídeo, se inscreva, curta, compartilhe e deixe seu comentário aí. Quais foram os livros que marcaram a sua vida? Por quê? É isso. Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau.